Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos resolver mais uma questão do Enem 2024. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. Vamos dar uma lida na questão. Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência F0 que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência FR. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é que esse se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências FR e F0 medidas pelo radar? Alternativa A: mais grave do que o som emitido e FR menor do que F0. B: mais agudo do que o som emitido e FR menor do que F0. C: mais agudo do que o som emitido e FR igual a F0. D: mais agudo do que o som emitido e FR maior do que F0. E: mais grave do que o som emitido e FR maior do que F0. Vamos dar primeiro uma revisão rápida aqui no conteúdo antes da gente resolver a questão. Uma onda que se propaga com uma velocidade v por um meio, ela é caracterizada pelo seu comprimento de onda e sua frequência. O comprimento de onda é a distância que ela percorre ao ela efetuar uma oscilação completa, certo? E ela é representado por lambda. Então aqui o lambda é o comprimento de onda. A frequência, que é representada por f, é o número de oscilações que a onda faz por intervalo de tempo. Então, a equação fundamental da ondulatória relaciona essas três quantidades: a velocidade com que a onda se propaga, o comprimento de onda e a frequência, certo? Aqui, para a gente analisar o efeito Doppler, eu tenho uma onda sonora emitida pela ambulância, e ela é representada por essas frentes de onda, nesse caso aqui uma onda circular em duas dimensões, tá? O comprimento de onda vai ser a distância aqui, ó, entre as frentes de onda que eu tenho, certo? Nesse caso aqui, repara que o comprimento de onda é o mesmo, tanto nessa parte aqui, quanto na parte de trás da ambulância, em qualquer outra parte. Ela está em repouso, emitindo essas ondas sonoras, tá? Então vamos analisar o que acontece com o comprimento de onda e a frequência quando a fonte está se movimentando. Nesse caso aqui, a fonte sonora está se movimentando da esquerda para a direita. As frentes de onda que estão na parte da frente da ambulância, né, elas ficam mais próximas uma das outras, que é o que a gente está observando aqui. E as que estão atrás ficam mais afastadas. Ou seja, aqui o comprimento de onda diminui aqui na frente e aqui atrás da fonte aumenta. Como o comprimento de onda é a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa e a frequência é o número de oscilações que a onda faz por intervalo de tempo, conforme aqui, ó, eu diminuir o comprimento de onda, eu vou ter mais oscilações por intervalo de tempo, certo? Lembrando que a velocidade da onda se mantém a mesma. Então, essa distância aqui, ó, representa a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa. Conforme o comprimento de onda diminuiu, eu vou ter mais oscilações no mesmo intervalo de tempo. Então, o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou. Aqui, ó, o comprimento de onda aumentou e a frequência diminuiu, certo? Pela relação que a gente viu aqui, ó, para esse valor ficar inalterado, eu estou multiplicando um valor pelo outro, certo? Um diminuiu, para manter aquele mesmo valor da velocidade, o outro tem que aumentar, né? Então, se eu diminuir o lambda aqui, a frequência tem que aumentar. E se eu aumento o lambda, a frequência tem que diminuir, porque um multiplicando o outro tem que dar o mesmo valor, certo? Ou seja, aqui o comprimento de onda diminuiu e aqui o comprimento de onda aumentou. Então aqui, ó, onde o comprimento de onda diminuiu, a frequência aumentou. E aqui onde o comprimento de onda aumentou, a frequência diminuiu. Em termos de ondas sonoras, aumentar a frequência significa que o som é mais agudo. E diminuir a frequência significa que o som é mais grave. Ou seja,
Em ondas sonoras, a gente fala o som mais alto é o som mais agudo e o som mais baixo é o som mais grave. Então aqui, ó, quando eu tenho esse observador aqui e a ambulância está se aproximando dele, ele vai perceber o som mais agudo do que a ambulância estaria emitindo se ela estivesse em repouso, certo? Então, para esse cara aqui, vai perceber o som mais agudo do que o som emitido pela ambulância em repouso. E quando está se afastando do observador, como a frequência diminuiu, o som é mais baixo, ou seja, mais grave. Então aqui vai perceber o som mais grave, certo? Esse é o efeito Doppler. Ele serve tanto para ondas sonoras quanto para ondas eletromagnéticas. Então quais são os pontos importantes aqui da questão? Ele fala, ó, o radar emite ondas de rádio com frequência F0, que são refletidas na dianteira da ambulância, retornando para o detector com uma frequência FR. Então F0 é a frequência da onda de rádio emitida pelo radar. Ela bate e volta com uma frequência FR, tá? Depois de refletir na ambulância que está se movimentando em direção à pessoa que está operando o radar com uma frequência FR. E ele fala que o som emitido pela sirene é alterado à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. O que ele quer saber? Como o operador percebe o som da sirene, duas coisas, ó. E qual é a relação entre as frequências FR e F, medidas pelo radar, tá? Então, o esquema é esse aqui. Vamos primeiro analisar o som emitido pela ambulância. Como a ambulância está se aproximando do operador de radar, o som vai ficar mais agudo, como a gente viu ali. Essa análise que a gente fez aqui da frequência aumentar quando a fonte está se aproximando do receptor e diminuir quando está se afastando, ela serve tanto para ondas sonoras quanto para ondas eletromagnéticas, porque na questão ele fala sobre ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas. Então a gente já analisou aqui o som da ambulância, que fica mais agudo, ou seja, mais alto, a frequência é maior, e a mesma coisa acontece para a onda de rádio. Quando a onda de rádio é emitida pelo radar, ela tem esse comprimento de onda aqui, ó, e essa frequência. Como a ambulância está se aproximando do operador do radar, quando ela volta depois de ser refletida, a frequência dela vai estar maior, porque a ambulância está se aproximando do operador de radar, fazendo com que a onda que está batendo nela e refletindo para o operador de radar aumente a sua frequência. Então, pelo que a gente viu ali, a frequência da onda de rádio refletida é maior do que a frequência F0 que é emitida pelo radar, certo? Então, respondendo, o som da sirene vai ser mais agudo do que o som emitido, né? Isso para o operador de radar, e a frequência da onda de rádio refletida vai ser maior do que a frequência emitida pelo radar, certo? Então, alternativa D. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem para mais conteúdos como esse. Dúvidas? Deixem aqui nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.